Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Se você gosta de histórias de assombrações, de relatos, de causos, de aparições, de fantasmas, então você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas próximas notificações, principalmente se você for recifense, se você for pernambucano. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma história, um relato que teria acontecido ali na década de 1990, né? E o local onde nós estamos falando agora, né? Nós estamos falando de Olinda, que é uma cidade vizinha a Recife. É uma cidade que é muito conhecida, não só pelos recifenses, não só pelos pernambucanos, mas também pelos brasileiros e conhecida também por pessoas do mundo todo, né? Olinda tem um dos melhores carnavais do Brasil e nós recebemos aqui em Olinda muitos turistas, né? Não só na época do carnaval, mas muitas pessoas também vão visitar o centro histórico de Olinda, que também é conhecido como Cidade Alta. Eu sei que lá em Salvador também existe uma cidade alta, mas em Olinda tem uma cidade alta que é justamente o centro histórico de Olinda, né? E essa cidade alta, inclusive, o Centro Histórico de Olinda, foi considerado desde 1982 pela Unesco como Patrimônio Mundial. Então, o que acontece? Ali naquela região, apesar de receber diversos turistas e várias pessoas morarem ali naquela região, né, poucas pessoas talvez saibam que existe uma assombração naquele local. E essa assombração, como nós já falamos, ela teve uma aparição marcante ali na década de 1990 e é sobre essa história que nós vamos falar aqui. O que acontece é que no Alto da Sé, né, que na Cidade Alta tem só para você se situar, na Cidade Alta tem a Catedral da Sé. Tá? Então também chamamos ali aquela região como Alto da Sé. E tem uma vista maravilhosa, uma vista inclusive que dá para você observar não só o Oceano Atlântico, como também você observar a região, uma parte da região litorânea ali de Recife, né? E o que acontece é que ali também no centro histórico, no centro, no sítio, no Alto da Sé de Olinda, existe um colégio muito grande que é conhecido como Academia Santa Gertrudes, né? Essa Academia Santa Gertrudes, na verdade, é uma academia que foi fundada, inclusive, por irmãs, né, da Igreja Católica, missionárias, que eram alemãs e que elas fundaram a Academia Santa Gertrudes em 1903. Então, estamos falando do início do século passado. E o que acontece é que a Academia Santa Gertrudes, às vezes, ela faz, não sei se ainda faz, mas pelo menos fazia, né? Alguns eventos que duravam até mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, né? E em um desses eventos, as pessoas têm uma certa dificuldade para pegar táxi. Quem mora por ali por perto não tem dificuldade, vai andando para casa, descendo as ladeiras. Mas quem não mora ali por perto tem que descer geralmente aquelas ladeiras para poder pegar um táxi lá embaixo, porque fica muito mais fácil você pegar um táxi depois que você desce as ladeiras, né? E você precisa considerar também que nós estamos falando justamente da década de 1990, um período em que não existia, por exemplo, a popularização do celular, né? O celular já existia, mas aqui no Brasil não conheço ninguém que tivesse celular nesse período. Não existia, consequentemente, a questão do smartphone, não existia Uber, não existia nenhum desses serviços. Então, realmente, você tinha que ir atrás de um táxi ou então você tinha que esperar um táxi passar por ali, o que era uma coisa muito rara, diga-se de passagem. Mas aconteceu com um rapaz chamado Rafael, que ele estava saindo por volta de 9 horas da noite de um evento da Academia Santa Gertrudes e estava descendo justamente as ladeiras e era um dia de sábado e estava tudo muito deserto, né? O centro histórico de Olinda, na verdade, como eu já falei, é um patrimônio mundial considerado pela Unesco. Então, ela possui umas ruas muito bucólicas, por exemplo, né? Umas ruas muito antigas. E quando fica tudo muito deserto, pode ficar tudo também muito assustador. E o que aconteceu com esse rapaz chamado Rafael é que ele encontrou uma senhora, né, uma velhinha andando na rua e essa velhinha, na verdade, ela estava andando de uma forma muito lenta, tentando subir a ladeira e ele perguntou à velhinha, como ele não conhecia o local, ele perguntou àquela senhora
É uma senhora que estava vestida, inclusive, toda de branco, inclusive com cabelos brancos. Ele perguntou à senhora onde é que ele poderia pegar um táxi. E a senhora respondeu para ele: se você ficar parado aqui, daqui a 2 minutos vai chegar um táxi por aqui, vai passar um táxi e você pode pegar ele. E o rapaz, como estava com o relógio, ele decidiu confiar no que a velhinha estava falando. E o que aconteceu é que precisamente 2 minutos depois, justamente um táxi estava descendo uma das ladeiras e ele pediu para o táxi parar. O táxi estava vazio e ele pegou o táxi. Só que quando ele entrou no táxi, ele olhou justamente para trás para agradecer a essa velhinha pela gentileza dela. E o que aconteceu é que essa senhora não estava mais lá, ela tinha desaparecido completamente. Então, você pode até talvez imaginar que essa história tenha sido a única, né? Talvez ela tenha entrado em alguma casa lá, mas para os mais antigos, existe uma história que ronda por lá, que infelizmente, né, para os mais novos, né, para os mais jovens, é pouco conhecido, mas uma história de que realmente existia uma senhora que já estava morta, mas que continuava andando por ali, pelas ladeiras de Olinda, em torno justamente do centro histórico de Olinda e, consequentemente, em torno dali do alto da Sé e da Academia Santa Gertrudes, tá? Então, espero que você tenha gostado de mais esse relato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, se tiver coragem.